primeiro passo é substituir hoje 2 documentos que nós temos, que é a declaração de importação e a declaração simplificada de importação, que muitos conhecem como courrier. Sim. Né? De uma forma progressiva. Então não vai ser agora, eu vou colocar as coisas e tudo vai rodar e vai todo mundo entrar no mesmo balaio. Não. De uma vez só, não. Né? Ele vai ser faseado. Né? Faseado, nós vamos depois mostrar para vocês o cronograma que a gente conseguiu lá no portal do Siscomex. Mas como vai ser esse faseamento? Né? Primeiro eles vão implementar com o transporte marítimo, na sequência vai ser o aéreo e por último o terrestre. Então o que eles querem com isso, com essa simplificação? Né? Tem alguns pontos que eu particularmente achei bastante interessantes nesse processo. Né? Primeiro, redução da burocracia através de um único documento. Então eu vou ter um único documento que vai conter todas essas informações aduaneiras, administrativas, logísticas e fiscais. Segundo ponto, redução no tempo do desembaraço aduaneiro. Que hoje é bem rápido, né? Né? Um nível maior de automatização, né? Integração entre o catálogo de produtos, cadastros exportadores, sistemas de controle de risco, que são as LPCOs, as licenças, né? Então isso tudo vai estar integrado. Hoje, numa importação normal, às vezes tu tem que repetir os dados contidos em vários portais, vários locais. Então agora com a do INPE vai ser unificado esse processo. É um local só, onde todos os anuentes, ou seja, os órgãos fiscalizadores, vão poder auditar aquela importação. Da medida que é feito o despacho pelo exportador. Né? Ou seja, coloquei a mercadoria, fiz o manifesto, né, de transporte, ele já vai estar apto para implementar no INPE. Tá bom? Fora o nível de automatização, né, mercadorias que estarão na do INPE no canal verde, né, em tese, segundo a Receita, não vai precisar mais passar por aquele processo de armazenamento quando ela chega para fazer todo o processo de desembaraço. Por quê? Já vai estar no meio da viagem sendo feito esse processo. Então, em tese, se a mercadoria cai no canal verde, chega no porto, no aeroporto ou no porto seco, chega, embarca e vai embora. Em teoria, não vai ficar... já chega pronta para sair. Pronta para sair, exatamente. E com isso vai diminuir custo. Certo? Armazenar, segurança, de repente alguma infraestrutura, dependendo da carga que eu estou transportando, eu vou ter uma infraestrutura diferenciada para atender aquilo ali. Sim. E se eu tiver essa mercadoria já liberada em trânsito, com tudo certo, a hora que ela atracou, carrega o caminhão e vai embora. Né? Além disso, né, como a gente falou do canal verde, a gente tem os outros 2 canais, né, que são os canais amarelo e vermelho, que, por sua vez, através dessa documentação única, eles vão ter uma maior agilidade na liberação. Por causa da integração, justamente o que eu comentei antes. Né? Eu não vou precisar entrar aqui para fazer tal coisa, entrar no outro portal para fazer tal coisa. Então eu faço tudo no local apenas, e os anuentes, os órgãos fiscalizadores irão acessar a mesma base de dados, já tem a mesma aplicação. Toda a visualização, então a visualização vai ser, todo mundo vai ver a mesma coisa num só lugar. É isso que é o importante, né? E detalhe bem bacana, dentro da própria do INPE vai ser feito o pagamento dos tributos. Então, somente após esse pagamento desses tributos é que a do INPE efetivamente vai ficar registrada dentro do portal. Ou seja, precisa ir até o final da etapa e o pagamento, né, dos tributos para que seja lançar validada. Os produtos, né? Colocar qual é o exportador ou exportadores, né? E juntar isso tudo dentro da do INPE, né? E dentro da do INPE ela já vai fazer o cálculo dos impostos para você, e dali mesmo você vai, com esses valores, você vai lançar os códigos de recolhimento e já gerar as guias para pagamento. Inclusive, por uma apresentação que eu vi da Receita, de um dos webinários, em qual a gente depois vai disponibilizar para vocês no nosso blog, esse material, tá? Lá por dentro do portal eu vou conseguir fazer o próprio pagamento, já vai ter integração bancária. Tá? Então, Show. realmente assim, ó,
É uma coisa muito bacana esse processo, da forma que ele vai ocorrer. Até porque ele vai, querendo ou não, reduzir o custo também para o importador, né? Porque menos dias parados no porto, com manutenção de carga, com segurança, todas aquelas taxas que tem para ficar, né, parado ali dentro do porto. Sim. Isso, lógico, né, principalmente para o Canal Verde, né, que vai auxiliar bastante. E, querendo ou não, também de transparência, né? Porque vai poder acompanhar no portal ali em tempo real o que está acontecendo com a carga, etc. Não é? Se por acaso, por exemplo, assim, vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu tô lá, importei algo da Holanda, por exemplo, saiu do porto lá de Roterdã, veio de navio, no meio do processo lá, a mercadoria está viajando nos containers, aqui a Receita Federal já apontou uma situação e já vai ficar com pendência, aí o importador já vai poder fazer o processo para regularizar essa pendência, de repente vai faltar uma licença ou renovar uma LPCO, já vai estar tudo certinho, quando a mercadoria chegar aqui já vai estar desembaraçada. Então, isso dá agilidade. Muita agilidade. Entendeu? E aí eu consigo trabalhar mais com menos. Sim. Consigo ter maior mobilidade de carga dentro do porto através disso. Então, em tese é isso. Eu vou acelerar o meu processo burocrático, porque vai estar tudo num local só, e em contrapartida eu vou ter essa agilidade no meu processo produtivo. Eu acho que é ganha dos dois lados, né? Sim. Principalmente na parte marítima, a gente está falando que, ok, normalmente demora um tempo maior para o transporte, né? Só que também a terrestre, de certa forma, também não é tão rápida. Sim. Logicamente mais rápido que a marítima, mas não tanto. A parte aérea que acaba sendo, né, um pouquinho já mais ágil hoje, porém vai agilizar mais ainda, não tendo aquele timing de preparar toda a documentação e corrigir se necessário. Justamente, porque a mercadoria precisa chegar para aí eu iniciar o processo de embaraçamento, pagando taxa e tal. E não, isso já pode ser iniciado no momento que o exportador colocar o manifesto, né, de carga, né? Então, isso já vai me dar essa agilidade. Legal. Né? E aí, até para a gente poder dar uma ilustrada nessa questão, a gente tem uma imagem para vocês que a gente buscou lá do portal único Syscomex para vocês terem uma ideia. Tá? Então, ali a gente tem a declaração única de importação, os sistemas em volta, que são, a gente chama de sistemas satélites, né? Então, vai estar juntamente ali drawback, a gestão de risco, a janela única de inspeção, o CCC, que é o controle de carga e trânsito aéreo, marítimo e terrestre, né? Na janela única de inspeção vai estar a inspeção de mercadorias, conferências aduaneiras, tem o PCCE, que é o Pagamento Centralizado do Comércio Exterior, que é aquilo que a gente comentou sobre gerar as guias de pagamento e efetuar o pagamento propriamente por dentro da DI. Tem o tratamento tributário, que é o cálculo dos impostos, né? As LPCOs, que são as licenças, permissões, certificados e outros documentos envolvidos no processo, certo? E além disso, a gente pode ver também os sistemas transversais, ou seja, aquilo que vai estar junto com a do INPE, que é o catálogo de produtos, o catálogo de atributos, né? O cadastro de atributos desse catálogo de produtos e anexação de documentos. A gente vai conversar um pouquinho ali na frente para entender um pouquinho cada coisa dessa, cada nuance dessa, né? Mas é importante saber que nós vamos ter alguns pré-requisitos para que a gente possa fazer o processo da do INPE, né? Antes da gente entrar nessa parte, né, do catálogo e dos outros processos que a gente tem, como é que vai funcionar? Vamos passar como é que vai funcionar essa fase, então, de introdução? Beleza, o cronograma. Não, legal, isso é importante, tá? Que são os faseamentos. Nós temos 5 fases hoje, bem definidas pela Receita, para esse desligamento da DI. Né? Então, a primeira fase vai entrar o marítimo, de outubro a dezembro de 2024. Todas aquelas importações onde eu não tenho anuência, né? Ou seja, não tenho fiscalização, e que estejam enquadradas dentro de RECOF, REPETRO e admissão temporária. Feito isso, a gente vai para a segunda fase, que é de janeiro a março de 2025, onde entra aí o modal aéreo, né? Anuentes da primeira etapa, autopeças, drawback, recolhimento integral e demais fundamentos.
Na sequência, a gente tem a terceira fase, que vai de abril a junho de 2025, onde entram os anuentes da segunda etapa. Aqui, eu queria fazer um ponto só. Nessa questão dos anuentes, tanto da primeira etapa como da segunda, tá? A gente tem o quê? Primeiro, etapa 1 entra Anvisa e o Ministério da Agricultura e Pecuária, ou seja, o MAPA. Já na segunda fase, João, vai entrar IBAMA e o Inmetro. Tá? Então, esses são os anuentes, que são aqueles órgãos que controlam, que estão inseridos dentro das LPCOs. Beleza? Vamos para a próxima fase. Né? Próxima fase, aí entra o terrestre, que é o último modal. Então, ele vai de julho a setembro de 2025. Então, tudo aquilo que já entrou de ECOF, Repetro, dimensão temporária, anuentes, tudo aquilo ali agora é englobado também para o terrestre. E a última fase, que é a fase 5, entra aquilo que é vinculado à Zona Franca de Manaus, que é a última fase do processo. Perfeito. Tá?